Boa noite, digníssimos senhores e senhoras. Hoje à tarde, conversando com um grupo de amigos, um grupo de conhecidos, que assistiram a segunda parte, o episódio número 2 da História da Luz, publicado ontem, por sinal, no dia 23/8. Comentaram sobre talvez a necessidade de expor aquele momento final, onde eu apresento alguns livros, na verdade, um mesmo livro, 3 versões do mesmo livro. Comentaram sobre talvez o quão interessante seria de apresentar para vocês um episódio específico sobre a nossa bibliografia básica do projeto. Então começarei com esta série de episódios. Hoje estamos então com o episódio número 1 da bibliografia básica. Ok? É uma apresentação de um conteúdo inicial que foi utilizado para o começo desse projeto. Tá? Aqueles que tiverem um interesse ou que já passaram por essas obras, pelo estudo delas, perceberão que estas obras não estão apenas restritas à temática de uma história filosófica do gênero humano. Elas abrangem muito mais. Nós temos aqui obras que vão nos expondo da sua forma o que nós abrangemos neste momento inicial do projeto, que seria a apresentação da origem da luz das tradições no Ocidente. Em certo ponto, e até serão episódios para um próximo momento do projeto História da Luz, vamos explorar sobre a tão destemida proposta, como nos fala Olavo de Carvalho, sobre aqueles que tentam pesquisar sobre a tradição primordial. Alguns vão se deparar sempre com as mesmas obras. Jean Tourniac, René Guénon, Fabre d'Olivet, Edouard Chouret, todos estes que, em certo ponto, se alimentaram de uma mesma fonte. Ou seja, todo aquele resquício tradicional que vem do contato de Abraão com Melquisedeque. René Guénon vai um pouco adiante e nos traz muitas informações profundamente válidas, absorvendo questões que vêm da tradição druídica. E isso para nós é talvez um belo de um ponto de partida. Claro, Guénon vai pender sempre para a questão do Advaita, vai pender para a questão do hinduísmo, é claro, do islamismo, do próprio islamismo. Ele sugere essa retificação que deveria ser feito não apenas dentro da Igreja Católica, mas também de um tratado de paz que poderia haver entre Igreja Católica e maçonaria. Mas enfim, já estamos aqui dando pano para manga e talvez, como sempre acontece, com esses diálogos a gente foge do objetivo principal e acaba tendo uma amplitude de assuntos que é tão grande que aqui vem a necessidade de expor esse projeto para vocês, com toda a modéstia, toda a minha limitação, com todas essas situações muitas vezes que não podemos avançar devido a votos de sigilo, mas que todos aqueles que nos acompanham sabem que, de certa forma, aqueles que têm olhos para ver que vejam, ouvidos para ouvir que ouçam. Então, dando início, vamos fazer isso de uma forma um pouco informal, um pouco mais aberta, livre de formalidades, ou seja, estou sendo redundante, mas fugindo um pouco dessa formatação que eu proponho para a exposição do projeto História da Luz, vamos então para este momento aqui, onde eu vou apresentar para vocês uma literatura básica, parte 1, ok?
Temos aqui talvez um dos livros que mais influenciaram esta caminhada, aquilo que me incentivou na busca por escrever esse projeto, que é O Sei du Mystère, do Marquês Stanislas de Guaita. Este é o primeiro volume da sua série, A Serpente do Gênese. Este livro ele nos traz muita informação ligada a toda essa escola que já foi comentada. Saint-Yves d'Alveidre, Fabre d'Olivet, próprio trabalho de Eliphas Levi, muito presente na obra de Guaita. Tá? Este é um item extraordinário da minha coleção. É, lógico, a terceira edição do primeiro volume. Esta edição vem com alguns artigos a mais, que é a edição que serve hoje como balizadora para todas as versões que vocês vão encontrar do Umbral do Mistério de Guaita. Tá? A primeira edição, que foi publicada no Brasil, é esta, uma edição que hoje é um tanto exclusiva, difícil de ser encontrada, a coleção hermética, volume número 1. É a mesma tradução que deu origem a este clássico livro que muitos ocultistas e estudantes do esoterismo têm em suas bibliotecas. Coleção Arcanum, volume número 2. No Umbral do Mistério. Este livro, meus caros, ele nos expõe uma parte do conhecimento tradicional que chega até os homens de desejo, parafraseando Saint-Martin, visto que Stanislas de Guaita tem uma grande ligação com o ressurgimento da ordem martinista, fundador da ordem cabalística da Rosa Cruz, e que tinha na ordem martinista o seu círculo externo e, depois de certo momento da caminhada, os irmãos martinistas tinham acesso ao conhecimento da ordem cabalística da Rosa Cruz, encabeçada e idealizada por Stanislas de Guaita. Vejam, este documento ele nos traz inúmeras informações sobre o surgimento da caminhada iniciática. Então ele vai passar por diversos momentos que outros autores já abordaram, é claro. Lembrando que Guaita teve uma bibliografia muito específica, estudando sobre assuntos muito específicos, aos quais eu não vou me ater aqui, mas que o Marquês nos deixou com 36 anos de idade. Para todo o profundo conhecimento que ele deixa em suas obras, ele teve uma produção muito profícua, de grande profundidade, que até hoje é estudada pelos esoteristas sérios. Tá? Falar do Umbral do Mistério é falar muito da caminhada que foi anteriormente traçada por um dos seus amigos particulares, o Marquês Saint-Yves d'Alveidre, também vinda, vocês quando conhecerem essa obra vão se deparar muito com informações vindas da caminhada de Saint-Yves d'Alveidre e também da obra de Fabre d'Olivet. Talvez um dos mais profundos influenciadores de Stanislas de Guaita para escrever essa obra foi Fabre d'Olivet. E esta obra, A História Filosófica do Gênero Humano, talvez é uma obra que deu título a uma temática. Quando eu falo do meu projeto História da Luz, eu falo em todos os momentos da história filosófica do gênero humano. Este é um documento muito interessante para todos aqueles que têm curiosidade para o surgimento, desde a língua escrita até o surgimento das formações das pequenas sociedades, indo para a formação das grandes sociedades, aprofundando-se muito no pitagorismo. Fabre d'Olivet, Antoine Fabre d'Olivet, foi uma pessoa particular dentro do mundo do esoterismo, criou um rito próprio, ele teve uma grande briga, uma grande luta para trazer à luz o conhecimento dos seus
ensinamentos, né? Então, perpetuar, deixar este legado era uma questão de vida ou morte para Fabre d'Olivet. Aqueles que se interessarem pela obra, eu sugiro que busquem ela. É uma, lamentavelmente, esta coleção ela peca um pouco na formatação, digo, claro, este volume faz parte de uma coleção, mas a diagramação ela peca um pouco, mas não impede que absorvamos aquilo que está nesta obra. O único defeito desta obra, eu posso dizer, é a formatação dela. Tá? As letras são pequenas, muito espaçadas, mas não nos deve tirar a vontade de estudar esta obra. Tá? Falar de Fabre d'Olivet, né, é falar sobre esta visão que ele tinha sobre um rito muito específico, sobre uma maçonaria a qual ele chamava de uma agricultura celeste ou de uma cultura, de um cultivo celeste. E esta é uma obra muito particular, ela nos traz alguns artigos que eram inéditos, A Verdadeira Maçonaria e a Cultura Celeste, publicado pela editora Madras. São livros que são publicados uma vez e depois dificilmente eles são publicados novamente. Todos estes livros aqui vocês encontrarão facilmente em sebos, tá? Fora algumas que são um pouco raras e que serão difíceis de serem encontradas, ou vocês até podem encontrar, só que verão valores específicos de obras raras. Tá? Não quero entrar nessa questão, são obras que depois aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato comigo, eu faço toda a questão de passar o nome, a editora, a edição, enfim. Eu estou apresentando isso para vocês porque eu não gosto de fazer referências diretas nos meus textos. Primeiro, porque acabaria virando um monte de citações, e eu raramente utilizo citações neste projeto. Eu prefiro transformar tudo isto numa pilha ou numa lista de literatura sugerida, e aqueles que têm a vontade de buscar essas informações que leiam essas obras. Tá? Não são apenas essas obras que eu pesquisei, essas todas que apresentarei para vocês hoje. É uma caminhada muito longa, um acúmulo de livros, e não apenas de livros físicos, mas também de PDFs, né? Todos aqueles hoje sabem, mais uma pilha de xerox, mais um monte de anotações vindas com uma vida. Tá? Mas avançando aqui, Fabre d'Olivet também deixa um legado para um outro iniciado, que também usa de referência para o seu trabalho. E talvez aqui nós temos um dos grandes expoentes do Ocidente, na questão do preparo na publicação de material, ou seja, pelo menos no ato de escrever, que foi o abade Alphonse Louis Constant. Alphonse Louis Constant, ele usou para suas obras o pseudônimo muito conhecido no meio ocultista, no meio esotérico, de Eliphas Levi ou Eliphas Levi, tanto faz, o que importa é falar deste mestre. A História da Magia, meus caros, é um livro ímpar. Ao momento em que vocês estudarem essa obra, vocês vão se deparar não apenas com este aspecto que trago no projeto A História da Luz, falando sobre esses fatos históricos da história filosófica do gênero humano, mas vocês verão aqui detalhes muito profundos que conduzem a outras obras deste mestre, muito importante, não apenas na caminhada tradicional do Ocidente, mas também na fundação da própria ordem martinista. Lembro a todos que Louis-Claude Saint-Martin não fundou ordem alguma. Temos algumas especulações que falam sobre ele ter criado o rito reformado, mas ele apenas passou uma iniciação, de boca a ouvido, e o direito de usar algumas letras e alguns pontos. Né?
Eliphas Levi nos traz, então, um compêndio de documentos e de ensinamentos nestas suas obras que nos fala sobre as ciências sagradas, nos fala sobre cabala em grande profundidade e também sobre todos os aspectos religiosos que habitavam o seu coração e que ele nunca abandonou. Por mais polêmico que seja esse mestre, por todos os experimentos que ele já tenha feito e que tenha ele mesmo relatado, alguns até que ele comenta sobre o seu arrependimento ou o repensar a respeito dessas técnicas e processos, ele sempre teve uma grande humildade em apresentar aquilo que ele sabia e aquilo que ele podia falar sobre a tradição. A História da Magia, então, é um livro altamente recomendado. Até recomenda-se, antes de ler qualquer outra obra de Eliphas Levi, que leia A História da Magia. É um livro ímpar, muito importante para este projeto ao qual eu apresento para vocês. Falar de Eliphas Levi é falar de Stanislas de Guaita, é falar de Ordem Martinista, é de falar de Rosa Cruzes e também é falar de um outro grande iniciado, que também seguiu muito a sua linhagem, foi até um colecionador particular de manuscritos, assim como Stanislas de Guaita, que se fala que a sua biblioteca era invejável. Gerhard Dancos, também conhecido por Papus, foi um dos que conseguiu coletar inúmeros manuscritos, livros originais de Eliphas Levi. Tá? Então, vamos para Papus. Papus nos traz inúmeras obras. Ele foi muito profícuo na sua escrita, foi editor de revistas, além de ter escrito teses de medicina, pois ele era médico. Até uma obra muito interessante, onde ele fala sobre uma anatomia filosófica do ser humano, que, até por sinal, deixe-me mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui, meus caros, esta aqui é a tese de medicina de Papus, onde ele fala sobre uma anatomia filosófica e suas divisões. Vejam, documento original, publicado em 1894. Este é um livro de medicina onde ele faz referências a uma visão muito profunda de um esoterismo ligado à medicina. Detalhe, meus caros senhores e senhoras, ele escreveu esta tese aos 18 anos de idade. Viu? E você aí com mais de 40 anos de idade não lê um livro por ano, né? Mas, voltando ao que serve de referência para nós, esta obra é um primor de conhecimento. O Tratado Elementar de Magia Prática, ele tem uma grande profundidade. Ele traz um conhecimento que até então antes havia sido publicado em detalhes por Eliphas Levi, mas Papus nos traz com toda aquela sua riqueza. Papus é muito bom para uma criação, para um alimento ao imaginário, algo que também nós encontramos em todos esses autores aos quais eu citei antes, mas principalmente Eliphas Levi tem este detalhe na sua obra e que alimenta muito isso nesta vertente literária que Papus, que Gerhard Dancos escolhe como uma linha a ser seguida. Tratado Elementar de Magia Prática, uma obra que tem uma certa densidade, ela pede um conhecimento prévio, que eu até poderia dizer que vem com uma outra obra de Papus, aqui 2 exemplares vindos da coleção Planeta, uma coleção um tanto rara hoje de ser encontrada completa, e que é o Tratado de Ciências Ocultas. Para o estudo de diversas obras de Papus, seria interessante o estudo destas duas obras. Papus usa uma linguagem muito acessível nesta obra, e nesta ele já parte para uma linguagem um pouco mais densa. Tá? Mas são obras
de grande aspecto, além de ocultista e esoterista, esotérico, perdão, ele também nos traz inúmeros fatos históricos. Ele nos traz relatos, ele nos apresenta termos com datas e que alimenta muito esta possibilidade de criar uma linha do tempo dentro deste conhecimento esotérico. Tá? Esta profundidade é ímpar. Ela estará muito presente dentro do estudo dos martinistas, pois são obras que são necessárias para o estudo dos martinistas e não apenas dos dos martinistas, mas também dos Rosacruzes e de certa parcela dos maçons interessados. Sempre falarei destas 3 escolas porque elas estão intimamente ligadas à tradição esotérica do Ocidente. Poderia falar de outras escolas? Poderia, mas lembrando que algumas delas exploram muito mais uma ligação com o Oriente e valorizam mais a ligação com o Oriente, e outras têm uma profundidade muito mais filosófica do que esotérica propriamente dita. Tá? Alimentar um conhecimento cultural do nosso ser é ótimo, extremamente necessário. Alimentar o nosso imaginário, isso é muito bom, mas este conhecimento que eu lhes passo aqui, além de ser histórico, ele também traz questões muito técnicas. Lembrando que o ocultista, o esoterista, ele precisa alimentar o seu conhecimento com bagagem séria, com aquilo que nós podemos chamar de conhecimento técnico. Por mais polêmico que seja e contestado por algumas linhas filosóficas, ou até alguns muito mais ligados à religião do que ao esoterismo propriamente dito, é muito fácil contestar, mas é muito mais fácil alimentar uma ideia que te desagrada do que pegar todo um montante de conhecimento literário ligado a ciências sagradas, ou seja, alquimia, astrologia, cabala e o hermetismo, e botar isso em comparação com essas obras. Pois é, não é assim tão fácil. Pegar e dedicar um tempo da sua vida para estudar esses autores que são muito sérios, fundadores de escolas, então é muito mais fácil criticá-los e dizer que a religião católica, enfim, vou me poupar deste ponto. Né? Eu estou sempre alfinetando aí, tenho um profundo respeito pela Igreja Católica, mas tem uma certa facção aí que fica achando que é a Igreja Católica que salvou os templários, né? Por favor, né? Por favor, se liga, meu amigo. Todos estes autores aqui, eles têm alguma ligação com este próximo que eu vou apresentar para vocês. Tá? Este livro, esta edição aqui pelo menos, eu vou apresentar uma outra edição para vocês também, que não é publicada pela Sociedade dos Amigos de Saint-Yves d'Alveidre, que está ligada diretamente a Guaita, a Papos, mas o arqueômetro, tá? Alguns talvez já tenham tentado lê-lo e começam a perceber certa dificuldade devido à linguagem rebuscada, mas Saint-Yves d'Alveidre foi um dos iluminados que passaram pela Terra, né? Como eu considero boa parte destes, os quais eu já apresentei, como também seres de altos graus de iluminação, mas Saint-Yves d'Alveidre ele nos apresenta alguns contextos também ligados ao Oriente, mas que nos levam bem à compreensão de que realmente exista uma tradição primordial por trás de todo conhecimento esotérico. O arqueômetro, talvez a obra-prima de Saint-Yves d'Alveidre, é um conhecimento praticamente matemático. Ele criou uma ciência em cima, ou seja, a ciência do arqueômetro, tá? E ele nos traz aqui, além de toda essa carga científica, matemática,
ligada ao esoterismo, com grande seriedade, ele nos traz também muito conhecimento histórico. Tá? Este ponto da história da luz, aonde nós chegamos nessa primeira parte, principalmente falando da iniciação, o surgimento da luz da iniciação, está contido em todas essas obras. Claro que elas vão explorar muito as ciências sagradas também, vão alguns até falar sobre assuntos ou temas que possam conduzir até um desenvolvimento místico de cada um de nós, mas falando sobre este esoterismo contido nessas obras, e aqui neste primeiro momento falando sobre essa linha do tempo, sobre fatos históricos, Saint-Yves-d'Auveydre nos apresenta uma visão muito interessante falando sobre uma capital oculta do mundo. Que ele, algumas tradições do Oriente também falam, mas ele disseca, ele abrange muito isso em praticamente todas as suas obras, ou pelo menos em todas as que eu já tive acesso, que é sobre o mundo perdido ou o mundo escondido de Agartha. Tá? Então, junto com o arqueômetro, ele traz inúmeros fatos. E ligar Agartha a uma visão da tradição primordial que René Guénon já em alguns momentos ele aceita, em outros momentos ele já não aceita muito pela maturidade que ele atingiu com a sua caminhada, mas Saint-Yves-d'Auveydre, que é um mestre para René Guénon, ele nos apresenta aqui então no arqueômetro, tá, uma obra de grande profundidade. São obras, meus caros, que em certo ponto são dificultosas de serem estudadas sozinhos, tá? Mas com grande desprendimento e força de vontade, eu acredito que vocês encontrariam um certo tempo para estudá-las. Uma outra obra que traz muito essa visão histórica e também alguns dilemas, até propriamente dito propostas vindas de Saint-Yves-d'Auveydre com uma visão política organizacional para todo o plano terreno, que ele chamava de sinarquia, tá? Que seria um governo, falando resumidamente, um governo do mundo que é mantido pelos grandes sábios, ou pelos iluminados, tá? Pelos mais velhos. Tá? A missão da Índia na Europa. Esta temática aqui, meus caros, ela é maravilhosa. É um livro fininho que eu recomendaria ser lido após a leitura da Missão dos Judeus e do Arqueômetro. Ela traz também questões históricas e também muitos temas para meditação, ou seja, ela tem algumas questões que podem possibilitar para nós um desprendimento, nos conduzindo para uma contemplação, ou seja, um estado de profundo despertar místico. Lembrando que isto cabe a cada um ao seu tempo, na forma como você é merecedor. Tá? Temas complexos, mas muito interessantes de serem abrangidos. Aqui, uma outra edição um tanto rara do Arqueômetro, tá? Essa aqui ela foi publicada numa revista chamada La Gnose, ou La Gnose, La Gnose ou A Gnose. Esta é uma visão, uma versão do arqueômetro. Comparemos, tá? O arqueômetro da Sociedade dos Amigos de Saint-Yves-d'Auveydre, encabeçada por Papos. E aqui o arqueômetro publicado por ninguém menos que um dos discípulos mais notáveis de René Guénon, já entreguei. Um dos discípulos mais notáveis de Saint-Yves-d'Auveydre, René Guénon. Esta obra de René Guénon, muito contestada por alguns fora do círculo ocultista, mas que também respeito muito a visão destas pessoas. São pessoas que até hoje em dia estão com todo um movimento de renovação da obra de René Guénon, tá? Mas a obra O Rei do Mundo, muito contestada por alguns. Mas ela segue aqui essa visão sobre um governo oculto do mundo.
ela é talvez a fase mais alvéidre de René Guénon. É uma obra que tem alguns temas um tanto controversos para nós hoje, com a maturidade que René Guénon atingiu com a sua caminhada, que está em todas as outras obras, tá? Todas as outras obras de Guénon mostram essa maturidade, esse amadurecimento dele, visto que ele é um grande referencial para estudantes do rito escocês retificado na maçonaria. René Guénon é muito presente nesses estudos. Dentro do rito de Mênfis e Mizraim também se dá muita visão e voz para René Guénon. Muitos estudiosos das tradições sufis, vulgarmente chamadas sufis, ou dos membros de diversas taricas espalhadas pelo mundo, tem nestas obras de René Guénon um grande apoio. E aqui a obra O Rei do Mundo, eu acho ela muito interessante, foi uma das primeiras obras de Guénon que eu tive acesso, até influenciado pela leitura de um outro volume do Arqueômetro, que lamentavelmente eu não tenho mais ele em minhas mãos, mas ele traz aqui esse contexto falando sobre Agartha, e aqui também com alguns fatos históricos que estão ligados a este desprendimento do ser humano dentro da sua própria história filosófica. Tá? Então também é um livro que hoje talvez aí o pessoal está preparando esse livro para ser relançado. Essa aqui é uma edição portuguesa, também editorial Minerva, né? Livros de grande valor. Eu gosto muito das obras da edição Minerva. E neste contexto de Fabre d'Olivet, Saint-Yves d'Aveïre, René Guénon, nós chegaremos a um autor que talvez teve a maior facilidade em escrita e que consegue cativar a cada página dos seus escritos, que é Édouard Chouret. Édouard Chouret foi muito próximo de... Esqueci agora o nome do criador lá da antroposofia. Só um minuto. É muito nome para lembrar. Rudolf Steiner. Foi muito próximo de Rudolf Steiner. Se eu estiver equivocado, que me lembrem, tá? Que me corrijam, me perdoem. Mas até onde eu sei, ele era muito próximo de Rudolf Steiner, principalmente por ligações dentro da Sociedade Teosófica. Os Grandes Iniciados é talvez um livro que deveria ser lido por todo aquele que quer começar uma caminhada no hermetismo, na cabala, enfim, em todas as tradições ou todos os aspectos, todas as faces da tradição esotérica do Ocidente. Tá? Ele tem um grande carisma com a sua escrita, ao qual ele mescla algumas informações históricas com pesquisas feitas pelo seu imaginário, né? Não estou dizendo que são vozes da sua cabeça, mas ele escreve com tal profundidade, por meio de acesso a documentos aos quais esses iniciados tinham, iniciados, digo, como Rudolf Steiner, como Saint-Yves d'Aveïre, como Fabre d'Olivet. Chouret nos apresenta, talvez, o melhor dos livros para aquele que quer começar a estudar a tradição esotérica ocidental. Tá? Ele vai falar aqui de Orfeu, ele vai falar aqui de Rama, ele vai falar de Krishna, ele fala de Buda, ele fala do Cristo, ele fala de Moisés, ele fala de Hermes, ele fala de todos, posso ter esquecido de algum. Tá? Não vou... Enfim, não há necessidade de procurar aqui no índice, mas é um grande livro, ou um livro de grande necessidade. Você quer começar estudando esse assunto?
estude a História da Magia, de Eliphas Levi, estude o Umbral do Mistério, de Stanislas de Guaita, e estude os Grandes Iniciados, de Edouard Chouret. Comece por esses 3 livros. Dê uma grande atenção ao Guaita, ao Eliphas e ao Chouret. Se você quer entrar nesta caminhada, enriquecer o seu imaginário com este conhecimento que é tão profundo. Tá? Aqui ele trata muito mais de fatos históricos e de detalhes da caminhada. Pouco ele fala sobre as ciências sagradas. Então talvez é isso que deixa esse livro tão apaixonante e tão leve de ser estudado. Tá? Você vai para o Guaita, para o Eliphas, eles já começam a trazer pitadas. Guaita tu vai encontrar inúmeras letras hebraicas dentro. Eu adoro essa obra, talvez é a obra que me levou a uma caminhada muito mais séria, mas esta é uma obra muito mais leve. Tá? Ela traz referenciais tradicionais, fatos históricos, um certo romance por trás. Isso não é um romance, mas eu digo romancear de diversos fatos, o que torna esta obra lamentável quando se chega ao fim. Você realmente gostaria que ela tivesse parte 2, parte 3, parte 144. Tá. Tendo aqui como esse contexto da abrangência histórica desta passagem da luz pelo Ocidente, ou seja, o surgimento das tradições esotéricas por aqui, tenho aqui um livro que talvez é um dos mais difíceis de serem encontrados hoje, mas que graças ao meu querido irmão mais velho, Nelson Real Júnior, meu instrutor da escola de cabala a qual eu participo, me foi presenteado. Eu tinha uma cópia feita xerox, mas depois de um tempo ele me deu este de presente, que é A Idade das Luzes, de Arthur Franco. Não se sabe se este é mesmo o nome do autor. Tá? Só se sabe que o Arthur Franco ele publicou esse livro e evaporou. Talvez é um pseudônimo. Este trabalho, meus caros, ele é um livro de cabeceira para todo estudante sério. Por que eu digo isso? Ele é uma linha do tempo. Até a Idade das Luzes, ela influenciou muito para que eu desse o nome do meu projeto de A História da Luz. Tá? Ele começa esse livro falando de algumas lacunas, que foi o que o levou até este grande trabalho, este grande processo de pesquisa. São cerca de 500 páginas de conteúdo, aonde ele começa com a data de 720.000 antes de Cristo, sobre algumas observações astronômicas feitas pelos caldeus. Ele parte para 630.000 antes de Cristo, que seriam as observações astronômicas mais antigas feitas pelos egípcios, tá? Depois parte para 473.000 antes de Cristo, e ele termina lá. Eu acho fantástico o encerramento deste livro, que é aqui. Ele termina em 1996, com um fato que aconteceu com a filmagem do filme de Mel Gibson, Braveheart, ou seja, Coração Valente, aonde se diz que lá no campo onde aconteceu aquela última batalha, em 3 de setembro, a equipe encontra um pequeno invólucro de prata descoberto lá naquele campo da batalha. Um pequeno invólucro onde tinha um pequeno cofre de chumbo com uma placa gravada com a seguinte inscrição: neste pequeno esquife de chumbo contém o coração daquele que foi responsável pela construção do piso da capela daquela casa. Então, aqui é lógico que está em inglês, eu estou traduzindo vulgarmente porque é um inglês antigo.
tá? Mas aqui fala de um pequeno cofre cilíndrico que media cerca de 25 centímetros de comprimento por 10 centímetros de diâmetro e que, apesar de todas as situações passadas pelo tempo, estava em ótimas condições. Se data este pequeno cofre de 1921. Tá? É um livro maravilhoso. Tá? Ele traz uma tabela genealógica, que é uma linha do tempo, que começa lá com Adão e termina com a linhagem dos merovíndios, ou seja, dos descendentes de Cristo. Tá? Como assim descendentes de Cristo? Pois é, meus caros, a tradição iniciática acredita que Cristo foi um homem normal, que teve filhos, que teve esposa e que deixou descendentes que continuaram um certo legado. Tá? Não se sabe muito sobre isso, apenas especulações. Tá? Mas alguns detalhes interessantes que a gente pode enriquecer o nosso imaginário é lá o livro Código da Vinci, que também tem o filme de Dan Brown, que eu particularmente gosto muito da obra do Dan Brown. Eu acho que ele é muito bom para enriquecer o nosso imaginário. Tá? Partindo daqui, eu normalmente falo alguns detalhes sobre a tradição esotérica aqui no Brasil também. Tá? Um dos livros que eu uso como fundamentadores para pesquisa histórica do surgimento da Umbanda como religião, um deles é este aqui, A Iniciação à Umbanda, uma obra coletiva publicada pela editora Madras. Ela fala muito sobre aspectos da vida, de detalhes lá da fundação da Umbanda por Zélio Fernandino de Moraes, de todo o processo como uma criança, um jovem, um adolescente doente, que no fim depois descobre-se que eram questões mediúnicas que com a vida ele vem desenvolvendo e ancorando toda esta grande bagagem espiritual e de obra de caridade que é a Umbanda. E talvez um dos principais livros que nós usamos para um estudo da Umbanda iniciática, não que eu faça parte dela, da Umbanda iniciática, gostaria muito, mas não tenho meios para isso na atualidade. A minha vida iniciática é muito intensa, quem me conhece sabe do que eu estou falando. Não teria hoje tempo, mas respeito muito todo o pessoal da Umbanda iniciática. Mas este aqui é um livro muito bom. Umbanda protossíntese cósmica. Aqui eles falam de uma visão da criação do mundo que, meus caros, bate muito com o que é hoje explorado pelos nossos amigos do revisionismo histórico, que falam sobre a origem aqui, talvez da civilização em Ratanabá, na Amazônia. Tá? Aqui fala sobre, vocês podem ver lá no episódio 2 da História da Luz, de 23 de agosto, 23/8 de 2023, vocês podem ver que eu explorei um pouquinho sobre isso. Este livro, Umbanda, Protossíntese Cósmica, ele foi um trabalho feito por Arapiaga, ou Francisco Rivas Neto, Francisco, se eu não me engano, Rivas Neto, o mestre Arapiaga, o nome iniciático dele, que é o criador, ou talvez a maior personalidade por trás da ordem iniciática do Cruzeiro Divino. Tá? O que foi feito aqui? Eles arqueometrizaram a Umbanda. Tá? É muito bonito ver, né? Vejam aqui, a capa do arqueômetro é a chamada coroa. Tá? A coroa arqueométrica é quem fundamenta todo o processo de estudo do arqueômetro. Tá? E vejam a semelhança que há, não é o mesmo símbolo, mas é uma coroa também que é utilizada pelo estudo dentro da ordem iniciática do Cruzeiro Divino. Ela tem, essa obra aqui é fantástica, ela vem, eu ainda tenho que emoldurar isso aqui, mas vejam, um material muito bonito. Este livro é praticamente um curso, ele deve ser levado dessa forma, como um curso de teologia de Umbanda. Tá? Ele é muito metódico, ele traz explicações
transforma aqui a Umbanda em ciência, tá? Ela, além de ser religião, então ela é iniciação, tá? É um livro fantástico. Também tem detalhes que foram usados aqui. Todos esses livros que eu mostro para você, menos a tese de medicina de Papos, tá? Que fique bem claro, menos a tese de medicina de Papos, todos esses livros e mais diversos outros foram utilizados como referencial para a escrita do projeto A História da Luz. E, para encerrar, um livro que eu posso dizer que está sempre aqui na minha mesa, sempre como um livro de cabeceira, é este aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a Bíblia. Né? A Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia utilizada pelos estudiosos sérios, porque ela tem um referencial bem interessante. Ela, obviamente, é uma Bíblia católica, então de todas é a Bíblia mais completa que nós conhecemos, tá? Juntamente com a Peshitta etíope, são as Bíblias que têm o maior volume de números. Tá? Ela tem livros aqui dentro que o protestantismo, por exemplo, não utiliza. Tá? A ortodoxia também, salvo engano, não utiliza. Tá? Meus caros, eu agradeço a todos os senhores e senhoras que estiveram aqui conosco nestes minutos. Eu sou muito feliz em poder expor isso para vocês. Fazemos isso de forma desprendida, não temos em momento algum desprendimentos financeiros, tá? É claro, daqui uns dias eu posso colocar aí a chave Pix, se alguém quiser doar, fazer um Pix, a gente aceita. Mas não é esse o intuito, meus caros. O intuito aqui é compartilhar, perpetuar a luz da iniciação, para aqueles que tenham olhos para ver e ouvidos para ouvir. Me despeço, desejando que tudo e todos tenham uma semana justa e próspera dentro dos seus merecimentos. Até lá. Até logo e um grande abraço.